Olá, pessoal! Bem-vindos ao meu canal. Sou a psicóloga Débora Almeida e hoje nós vamos falar sobre os 4 hábitos do casamento eficaz. Então, se você quer transformar o seu casamento, quer aprender quais são esses hábitos de forma prática, assista até o final, porque o último hábito é o mais importante, que se você deixar de fazer, o seu casamento está correndo um sério perigo. E o primeiro hábito é seja proativo. Dentro de um casamento, ser proativo significa que você está controlando tudo que está sob o seu controle e você não está culpando o outro. O que isso significa? Você já deve ter ouvido ou você já deve ter falado algo do tipo: eu só gritei porque ele gritou. Ah, eu só não fui carinhosa porque ele também não foi. Então, esse hábito de você sempre estar culpando o outro, você sempre está procurando qual a parte do outro dentro do problema, o que o outro deveria fazer, o que o outro não fez, mas você não olha para você e não está preocupado com aquilo que você controla. E o que você controla? O seu comportamento. O comportamento da outra pessoa você não controla, não tente fazer isso. Mas o seu comportamento você controla. Você escolhe se você vai ser carinhoso ou não. Quando tem um problema, você escolhe se você vai resolver esse problema ou ignorar o problema. Quando você está nervoso, você escolhe se você vai ser sem educação ou não. Então, tudo isso é ser proativo. É você resolver aquilo que depende de você. É você resolver aquilo que está no seu controle. Fazendo uma analogia para você entender, é literalmente como se você estivesse o tempo todo com o controle remoto na mão. Ao invés de querer passar o controle para o parceiro, você fica com o controle remoto na mão de fato, controlando aquilo que está sobre o seu controle, sobre aquilo que você pode fazer. Um exemplo prático de como você pode colocar isso em prática na próxima vez dentro do seu relacionamento que acontecer algo é: aconteceu um problema, você tá com raiva, o seu parceiro fez algo, ao invés de ir lá e procurar cadê a parte do outro, é você se perguntar: como eu posso lidar com isso aqui dentro do meu controle? Como eu posso lidar com isso sem culpar o outro? E como que eu posso responder a essa situação mesmo que ele ou ela não mude, somente olhando para o meu? Então pense dessa forma e pratique isso durante esses eventos complicados, brigas, discussões dentro do seu relacionamento, que você vai ver a diferença que isso vai fazer. O segundo hábito é ter um objetivo em mente. O que isso significa? Que você deve saber qual o propósito do seu casamento. Às vezes, nas consultas de terapia de casal, eu pergunto: por que vocês estão casados? Tem casal que não sabe, fica em silêncio, e tá tudo bem, às vezes, a princípio, né, de última hora, assim, de repente você não saber responder. Mas isso tem que ser algo que você tem que pensar e refletir. Por que você está casado? Qual o propósito do casamento para você? E como que você quer que seja o seu casamento? E por que saber isso é importante? Porque como você quer que seja o seu casamento daqui 5, daqui 10 anos, daqui 3 anos, daqui um mês, isso vai definir as suas atitudes. Então, se eu quero um casamento com companheirismo, com alegria, com uma boa comunicação, com fidelidade, o que eu tenho que fazer para alcançar isso? Então, eu preciso ter um objetivo, que é o tipo de casamento que eu quero ter. Então, os casais felizes sabem qual o propósito do casamento e sabem qual tipo de casamento que eles querem ter. Então, que tipo de casamento eu quero ter? E aí, a partir disso, para o tipo de casamento que eu quero ter, eu preciso trabalhar o meu hábito, o meu comportamento diariamente para alcançar isso. E de forma prática, para vocês se entenderem, saberem o que vocês estão construindo, uma tarefa de casa é sentar você e o seu cônjuge e definir pelo menos 10 objetivos do casamento de vocês. Por que vocês estão casados? E também dizer como vocês querem estar daqui 3 anos, daqui 5 e daqui 10 anos. Definiu qual o objetivo, aonde vocês querem estar, né? Como que o casamento vai estar daqui 3, 5 e 10 anos. Aí vocês vão listarem comportamentos que vocês precisam ter para alcançar essas metas, esses objetivos do casamento que vocês escolheram ter. O terceiro hábito é, primeiro, o mais importante. O que isso significa? Que o seu relacionamento, que o seu casamento, ele precisa ser uma prioridade para você. Você já percebeu que na correria do dia a dia, trabalho, filho, milhões de coisas, às vezes o que é mais importante fica para depois? Então, às vezes você chega em casa e você tem tempo de ficar horas no Instagram, no TikTok, de assistir, de fazer várias coisas, mas você não tem tempo de estar com o seu parceiro. Seja até mesmo no final de semana. Você às vezes tem tempo de maratonar série,
de sair com outras pessoas, de ficar no celular muito tempo, inclusive, mas às vezes você não para 10 minutos para ouvir, para conversar com seu cônjuge, perguntar como foi o dia, como foi o trabalho, como ele está se sentindo. Então, num mundo onde tudo está corrido, onde todo mundo está ocupado, se não houver prioridade, você não vai ter tempo. Então, se você realmente não entender que você precisa gastar tempo com as coisas que são importantes e valiosas, aonde você gasta o seu tempo diz muito sobre a importância daquilo para você. Então, se algo é importante para mim, eu vou gastar tempo ali. Porque se eu não gastar tempo, aquilo vai desfazer, a conexão vai acabar, nós não vamos ter intimidade emocional, nem intimidade física, porque não tem tempo juntos. Então, ter tempo precisa ser uma prioridade. O relacionamento, ele precisa de cuidado. E cuidado requer tempo. Então, um desafio, né, uma tarefa sobre esse hábito é arrumar durante toda a semana. Então, você tem 7 dias para priorizar um momento a dois, sem filhos. Pode ser um jantar, pode ser uma caminhada, pode ser um momento mesmo sentado na cama, sem celular, só conversando, mas priorize no mínimo um momento, uma vez na semana, aonde é o momento de vocês, o momento do casal, onde vocês vão se ouvir, conversar, ficar juntos, sem distração, sem interrupção, somente vocês dois se curtindo, conversando e aproveitando. O quarto e último hábito importantíssimo é pense no ganhe-ganhe. O que isso significa? Que todo mundo, né, vocês dois, quando um está ganhando, o outro também está ganhando. Se um está perdendo, o outro também está perdendo. Então, o casal, ele anda junto. Não tem como você, por exemplo, ganhar uma discussão e o casamento sair ganhando. Se eu estou numa disputa, quando o outro perde, eu também perco, porque o casamento perde. Então, a gente tem que fazer uma analogia, imaginar que o casamento é, vocês dois estão num único barco. Se entrou um buraquinho lá, um furinho, e vocês dois, ao invés de um tá tirando água com o balde, outro tá procurando tampar o buraquinho, vocês dois começarem a parar para fazer algo, para discutir de quem é a culpa, quem deixou o buraquinho e a culpa é de quem, a culpa é sua, você fez isso, vocês começarem a se culpar, a brigarem, vocês dois vão afundar. Então, um casamento é desse jeito, vocês afundam quando vocês estão disputando. Quando eu estou tendo uma discussão, que eu estou interessada em defender o meu ponto de vista e pronto, não quero saber a opinião da outra pessoa, não estou pensando no melhor do casamento, estou pensando só no melhor para mim, vocês dois automaticamente perdem, porque vocês são uma dupla. Casamento é uma dupla, vocês estão juntos. Não tem como um ganhar e o outro perder. Ou os dois vão ganhar, ou os dois vão perder. E a ideia não é que você vai sempre ceder, então quando a gente estiver discutindo algo, você sempre ceder. Não, a ideia é que vocês vão ter conversas empáticas, procurando construir terceiras alternativas. Então, eu tenho uma opinião, ela pode ter outra opinião, ele pode ter outra opinião. Mas juntos nós podemos sentar, conversar e buscar uma opção que é boa para o casamento, que realmente vai satisfazer com empatia, com respeito, as necessidades dos dois. Mas não que eu vou considerar só o melhor para mim e desconsiderar o outro, mas é entender que nós dois podemos ganhar juntos e que eu não preciso estar querendo me defender e querendo estar certo. Eu preciso pensar no melhor para ambos, com respeito e com empatia. A forma prática de você lidar com isso no seu dia a dia é realmente todas as vezes que tiver um impasse, algum assunto, é você sentar e pensar numa terceira alternativa. Às vezes tem coisas que você vai concordar com a outra pessoa vai concordar com você e não precisa de uma terceira alternativa. Mas quando é um caso que você tá com a sua opinião, ele tá com a dele, sentem e pense como nós podemos resolver isso de uma forma empática, respeitando os gostos, a opinião de todos nós, sem um sair perdendo, um sair triste, um sair prejudicado, sentindo que foi humilhado ou desrespeitado, e sem nenhum saindo pensando, eu ganhei, eu tô certo, porque esse não é o objetivo. Então, pense sempre no ganha-ganha. E se você gostou desse vídeo, no próximo eu vou fazer a parte 2 com mais 3 hábitos fundamentais dos casamentos eficazes. E se você também gostou desse vídeo, curta, se inscreva, compartilhe com quem você sabe que precisa ouvir isso daqui. E se você quer ter mais conteúdos de relacionamento no meu Instagram, @deboraalmeida.pc, eu gero conteúdos de casal que também vai te ajudar a fortalecer o seu relacionamento. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.